gaúcha de Porto Alegre e moro há 30 anos já aqui em Florianópolis. Eu trabalhei também 30 anos no Tribunal Regional do Trabalho, né, servidora pública, e estou aposentada agora, tenho 58 anos. Minha formação sempre foi na área trabalhista, né? Eu sou contadora, mas sempre trabalhei na área trabalhista. Mais ou menos isso. Como é que tu chegou no encontro? O que te interessou? Assim, eu participo de outros grupos, né? Da Balbúrdia, que a Cláudia participa, e o Zé. Eu faço parte, estou fazendo parte há pouco tempo do grupo do Repor também, que é um grupo que ajuda o pessoal com transição de rua. E foi mais para esse grupo de esquerda, assim, que eu conheci, que eu faço parte já há algum tempo, né? Então, foi através de como eu estava interessada nesses assuntos, né? Sempre fui interessada no tema do feminismo, né? Que era um assunto que estava em outros grupos que eu já participo. E daí esse tema me chamou a atenção e estou achando bem interessante, né? Principalmente essa questão que eu não tinha noção, assim, que nas lutas, né, essa questão da anterioridade, né, de você, né, da luta escravagista, né, e da luta do... Eu achei muito interessante isso, que às vezes tu tem que escolher uma luta, né, e às vezes tu não sabe por qual critério, né, ou assim, ou tu acha que é menos importante ou mais, mas a abordagem que tu fez, assim, que tem feito até agora, tem me chamado a atenção, como essa luta é importante, né, e eu dentro, assim, e como eu tenho que me colocar, né, é um aprendizado que eu estou tendo ainda, né, na minha branquitude, né, de como que eu vou me colocar nisso, né, mas tenho aprendido muito nesse sentido, assim, né, interessado por esse tema. Acho que é isso. Tem uma cachorrinha bebê aqui em casa, que ela entra no grupo de vez em quando que eu participo. Legal, legal. É só para eu me situar, porque eu acho que eu acabei sabendo quem era todo mundo, assim. Algumas pessoas que eu não conhecia, eu acabei conhecendo no encontro que teve lá na casa do Eduardo, José Eduardo, e aí tu não estava nesse encontro, aí eu não acabei, tipo, conectando, sabe? Ligando a ideia de que vocês eram do mesmo grupo. Mas não, eu tô meia só nos grupos virtuais, assim, ultimamente, porque eu tô cuidando da minha mãe, né, que tem 93 anos, então eu tô mais reclusa um pouquinho, mas agora ela tomou a terceira dose e pretendo voltar e ser mais ativa. Você é a Jaque? Eu sou a Jaque. É a Jaque que está no retorno. Ah, sim. Menina, eu confundia se era a Jaque a outra ou se era você. Não, sou eu que sou a Jaque. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Acho que a gente pode começar, né, Delza? Podemos. Boa noite a todos, a todas. Eu estou, em primeiro lugar, muito feliz com todo mundo aqui. Fiquei com muito medo da gente mudar de horário e perder vocês. Já me acostumei com o clube. De verdade, está sendo um grande aprendizado e está sendo um espaço muito, para mim, pessoalmente falando de conforto e de entrega. Fico muito feliz que vocês se conheçam por outros trabalhos também. Eu acredito que aqui também é um lugar para isso, é um coletivo. Então, pessoalmente falando, quero deixar esse meu comentário. Como eu não estava gravando antes, volto a falar, até para quem entrou agora, os nossos intérpretes de Libras não vão poder comparecer hoje por conta da mudança de horário, mas semana que vem eles já vão estar aqui com a gente firme e fortes. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é Educação e Libertação, a perspectiva das mulheres negras. E antes eu queria, de novo, agradecer imensamente a presença da Delza aqui, que está fazendo de tudo para estar com a gente. Está sendo incrível. A Delza é cientista social e mestrando em Sociologia Política pela UFSC. Ela integra o núcleo de pesquisas e de Educação e Sociedade Contemporânea. Ela é colaboradora do Laboratório de Sociologia do Trabalho, Lastro, e Laboratório da Utopia, Luta. E também exerce atividade voluntária na educação e cidadania de afrodescendentes e carentes, a Educaf, que é muito linda. Obrigada também por essa oportunidade de poder conhecer o trabalho de vocês. E é isso. Agora é contigo, Delza. Obrigada. Só fazer uma correçãozinha na apresentação, porque tu deve ter pego de algum, sei lá, provavelmente do escavador, né? Aí tá aparecendo que eu ainda sou da Educaf. Atualmente eu não integro mais a Educafro, só acompanho o mesmo trabalho, mas sim, eu fui voluntária por 7 anos.
e associada também. Mas o restante da descrição é exatamente isso aí mesmo. Então, boa noite a todo mundo que está aqui presente, a todas, todos e todes. Eu quero começar agradecendo a vocês pela disposição, né, pela disponibilidade de ajustar o horário de vocês também para estar aqui às 18 horas. Eu sei que quando mexe na agenda é sempre um esforço, né, de, dormir mais tarde, vocês poderiam estar começando uma programação agora e estão iniciando comigo essa programação aqui. Mas eu fico feliz que vocês toparam. Eu também estou fazendo de tudo para estar aqui presente. Eu acho que é um momento muito importante de troca, tem sido bastante importante para mim. Se vocês soubessem o quanto que está sendo difícil para mim escrever o TCC sobre a Davis, é muito maluco, porque parece, nossa, Deus sabe tudo sobre Davis. Não sei nada, gente. Quando eu vou escrever mesmo, eu fico toda perdida. Acho que um medo muito grande também de falar besteira, né? De escrever uma coisa sobre uma pessoa que é tão importante para a nossa luta e não ser exatamente aquilo. E eu tenho aprendido, principalmente com o clube de leitura, categorias que eu não saquei na primeira leitura que eu fiz do livro, né? Eu acho que eu não tinha dado a devida importância na primeira leitura que eu fiz lá em 2016 para duas categorias que aparecem muito nesses capítulos todos da Davis, que é a categoria trabalho e educação. Eu lembro de ter visto isso sim, mas não ter dado devida importância. Eu acho que eu foquei muito nessa ideia de como a Davis trouxe a interseccionalidade, como ela está trazendo uma questão interessante para a gente discutir. E eu acho que eu fiquei muito nisso. E agora, relendo, e aí toda semana eu estou tendo essa oportunidade de ler com pausa, com calma, cada capítulo, está me deixando com mais tempo para fazer essa análise um pouco mais específica do livro. E é muito maluco como ela, enquanto uma teórica, né, que é importante a gente elucidar esse lugar da Davis, de evidenciar que ela é uma teórica, ela não é só uma ativista. Tudo bem se ela fosse somente uma ativista, mas é importante colocar o lugar das mulheres intelectuais negras e dizer o que de fato elas são. E a Davis é uma intelectual negra, consolida ali nos anos 70, sobretudo a partir da teoria crítica, né, que é um campo de conhecimento muito importante ali no momento em que ela está construindo as lutas, em que ela está pensando sobre o mundo. E é muito doido porque a galera que participou do processo de tradição do pensamento da Davis, que foi dialogando com as teorias críticas de Adorno, de caras como Herbert Marcuse, que chegou a ser orientador dela, de vários pensadores que foram importantes para a fundação dessa teoria, que é tão, inclusive, enaltecida por pessoas brancas hoje, tendem a ter dificuldade de reconhecer a Davis como uma teórica crítica, né? E eu acredito que um dos papéis nossos, enquanto clube de leitura também, é não somente colocar esse livro aqui para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar questões que são atuais para pessoas negras em diversas diásporas, mas de pensar o quanto que a questão da educação ela é um ponto-chave para a nossa libertação, assim, entender que a educação e libertação não estão dissociadas, muito pelo contrário, e o quanto que a educação ela aparece em todos os capítulos, seja na tentativa, entre aspas, clandestina de pessoas negras tentando, né, promover escolarização de pessoas que estavam em condição de escravização, ou até mesmo já de pós-libertação, mas que ainda não tinha o acesso à escola como algo garantido. Então, eu queria iniciar falando disso, assim, que tudo que a gente tem é muita luta, foi fruto de muita luta, sabe? Não é uma coisa dada. E eu sinto que a gente tem essa dificuldade hoje de tornar essa divulgação de uma maneira muito palpável para a juventude. Delas entenderem que o que a gente tem hoje não é uma coisa que um dia a gente acordou e o governo sancionou para nós, sabe? Foi muita luta de gente que veio antes de nós e que entendeu que essa era uma ferramenta importante para nós. Inclusive, reconhecer a universidade como um espaço de produção de conhecimento para contar a história dos vencidos, para contar a história daqueles que ninguém nunca quis contar, né? Até então contavam uma verdade que era interessante para determinadas classes. E a gente está tendo a oportunidade, seja através da UDESC, né, que vocês estão articulando aí o Clube de Leitura, seja a partir dos movimentos sociais que também, como a própria Nilma Lino Gomes, que é uma pensadora negra, já costuma dizer, que é um movimento negro educador. Então, quando eu estou falando de educação, não estou falando só de espaços considerados formais de educação, escola, não é disso, eu estou falando de tudo aquilo que promove a educação, e o movimento negro é um espaço, os movimentos sociais são espaços de transformação a partir do conhecimento, né? É muito difícil alguém participar de um movimento social e em algum momento não ter um espaço ali de leitura, de textos, de debates. Isso tudo faz com que a gente elabore nosso conhecimento acerca de determinados temas
e faça com que a gente vá crescendo, né? Porque ninguém chega no movimento social sabendo tudo. A gente não sabe tudo ainda, né? A gente ainda tem muito a aprender e com cada grupo que a gente vai conversando, a gente vai dialogando, a gente vai percebendo que, poxa, a gente não sabe muita coisa ainda. Tem muita coisa para ralar e aprender. E essa disposição de aprender é uma coisa que é muito da população preta, né? Apesar de terem nos negado por muito tempo, a gente percebe que a história do povo negro é o tempo inteiro produzindo conhecimento. É o tempo inteiro na tentativa ali absurda de lutar com as armas que tem, sabe? Com as ferramentas que estão disponíveis para poder acessar esse conhecimento. E aí a Davis começa esse capítulo falando, né? Uma citação do Du Bois. Eu gosto sempre de contextualizar, não sei se vocês lembram, mas Du Bois eu já falei em outros encontros. Hoje ele é considerado uma pessoa que é estudiosa da criminologia crítica negra, e é muito importante porque ele tentou entender, né, a relação direta do racismo como fundante o racismo como fundante não somente da escravidão, mas das prisões, e como que isso foi sendo disseminado pelo mundo, não somente ficou ali nos Estados Unidos, mas a gente consegue usar, inclusive, Du Bois para estudar o cárcere brasileiro. Existe uma relação muito profunda entre escravidão e prisão. Não é à toa que a Davis ela afirma com toda a convicção de que o cárcere é a atualização da escravidão moderna. Isso é uma frase muito forte, é para a gente pensar mesmo o que significa prisão. É pesada, talvez a gente não consiga logo de cara associar diretamente escravidão e prisão, mas minimamente faz com que a gente tenha que correr atrás para entender, uai, mas por que escravidão e prisão tão ligadas, né, tão conectadas? Mas prisão não é o lugar de quem fez coisa errada? Escravidão não necessariamente, escravidão eu não tinha o que fazer, eu fui colocada naquela condição. E os estudos vão mostrar que não, né? O próprio Du Bois, Davis e vários outros autores, inclusive brasileiros, e autoras brasileiras, vão mostrar que existe uma relação muito profunda em como o racismo ele vai fundando uma série de estruturas que vão negando acessos e que só oferece a única possibilidade ali, que é o cárcere. Porque quando há ausência de garantia de direitos, o que resta para determinadas populações é o descaso total, né? Então, é recorrer ao crime, é recorrer a uma série de coisas que é enquadrado posteriormente como um crime e que vai ser criminalizado, penalizado por meio da prisão. E aí, a primeira frase vai falar que milhões de pessoas negras, especialmente as mulheres, foram convencidas de que a emancipação era a vinda do Senhor. Era a realização da profecia e da lenda, era a aurora de ouro após 1000 anos de grilhões, era tudo de milagroso, prefeito promissor. Ela vai seguindo uma sequência de citações do Du Bois, mas eu já fiz um resumo, então eu não vou ficar lendo. Mas, basicamente, o que esse primeiro trecho já nos informa é o quanto que há informação a respeito dessa famosa vinda do Senhor, né, que até hoje ela é querida, ela é esperada por muitas pessoas, fez que por muito tempo diversas pessoas, inclusive milhões de pessoas negras, acreditassem que a emancipação verdadeira viessem com a vinda do Senhor. E isso, inclusive, é usado até hoje como um discurso para inviabilizar e para invisibilizar diversas ações de movimentos negros, né? De dizer assim, ó, tudo bem, eu entendo aí o Vidas Negras Importam, mas, na verdade, toda essa opressão, tudo isso que o mundo está vivendo, só vai acabar mesmo com a vinda do Senhor. Então, essa crença absurda de que a gente não tem agência sobre a construção do que a gente vive e que a gente depende total de um ser superior que vai resolver diversos dos nossos problemas. Quando, na verdade, a gente entende, né, a partir do conhecimento, de que diversos acessos podem sim ser garantidos, independente da forma como você crê, transcendentalmente em determinados deuses ou não, se você tem ou não uma crença religiosa, o que a gente precisa pautar para a vida das pessoas não é o que elas vão crer, porque aí para as pessoas que são ateias, né, que não creem em nada, elas vão ficar então sem essa vinda do Senhor, como é que elas ficam, né? Então, pensar a materialidade da coisa, eu acho que Davis é muito boa nisso, porque ela está sempre pautando a materialidade da coisa, né? Não à toa que ela, apesar de não ser reconhecida como autora do estudo do trabalho, eu vejo nesse livro da Davis o tempo inteiro ela trazendo a categoria trabalho, mostrando como ela é central para a gente pensar a emancipação do ser humano, né? Para pensar a emancipação do indivíduo. Não tem como eu cogitar a libertação de um povo, sendo que esse povo não tem acesso a garantias de direitos ao trabalho, à educação, à saúde e a diversos outros
outras categorias que a gente poderia continuar citando aqui. Então, a gente vê que, desde o início, o conhecimento se colocou enquanto uma ferramenta política de libertação, né? Era a maneira como as pessoas negras foram reconhecendo, inclusive através do estudo da Bíblia, porque, paradoxalmente, ou seja, muito contraditoriamente, elas acreditavam que essa emancipação viria com essa vinda do Senhor, mas essa vontade imensa de querer ler a Bíblia, de querer tentar entender o que está escrito naquele livro, fez com que elas fossem buscar acesso ao conhecimento. E muitos desses discursos que estavam colocados dentro de um discurso emancipador bíblico fundamentou a garantia, fundamentou ali as primeiras movimentações desses grupos pelo acesso às escolas, né? Pelo acesso à garantia de poder estudar. Então, fazendo agora um link com o que ocorre no Brasil, né? Já existem diversas pesquisas na área da educação. É uma das coisas que a gente tem acesso quando a gente está estudando licenciatura, né? Eu estou fazendo bacharelado, terminando bacharelado, mas fiz licenciatura, e a gente pegou as matérias meio que juntos, assim. E aí eu lembro que quando eu fazia disciplinas de licenciatura, trazia muito essas pesquisas mais atuais sobre EJA, sobre o papel, né, de quais são as dificuldades que aparecem mesmo em sala de aula. E era muito pertinente, assim, os comentários que os professores traziam a respeito de como muitas das mulheres, e aí tem um recorte, né, de gênero, raça e classe dessas mulheres que estudam à noite, que estão estudando na EJA, elas buscam, inclusive, a escola porque elas querem entender melhor a Bíblia. Então, muitas delas estão encaixadas numa categoria de pessoas que se consideram cristãs. E elas, nessa busca de tentar entender o que esse Deus, o que essa divindade tem a revelar para a vida dela, ela vai buscar o conhecimento. E aí é que entra o papel da escola, né? Se a escola ela se coloca enquanto uma escola, e a gente está aí celebrando nesse final de semana o centenário do Paulo Freire, a gente não pode deixar de citar ele. Se a gente vai realmente pautar uma escola que seja uma escola com educação libertadora, essa escola precisa mostrar para as pessoas, para além do conhecimento da letração, né, do letramento de, vou ensinar aqui ela aprender a ler e escrever educação, Bíblia, Deus, Senhor, salvação. Não é sobre isso, é mostrar para essa pessoa, para ela conseguir entender o que significa essa palavra, né? O que essa palavra se essa palavra faz sentido para o contexto de vida dela, essa palavra dialoga exatamente com o que daquilo que ela realmente necessita viver e daquilo que ela pode, inclusive, galgar de acessos na sociedade. Então, apresentar uma pedagogia freiriana não é uma coisa fácil. Paulo Freire é muito comentado, mas estudar Paulo Freire não é uma tarefa tranquila. É um autor, eu não vou dizer que é um autor difícil, mas é um autor que te apresenta um mundo que a gente nem consegue acessar direito, sabe? Porque dificilmente a gente encontra pedagogias que, de fato, são libertadoras. A gente faz esforços para poder construir essas pedagogias, mas elas, nesse mundo que a gente está absurdamente endossado pelo neoliberalismo, é muito complicado você conseguir, inclusive com os projetos que estão passando, né, de escola sem partido, a gente está aí numa galera que falta a possibilidade de não tomar vacina. Pô, a gente está vendo um momento muito complicado, sabe? A gente tem aí uma deputada que está pautando agora o direito da liberdade da pessoa não precisar ter que ficar apresentando comprovante de vacina. Então, a gente está, ao mesmo tempo que está pautando coisas que são consideradas revolucionárias, estamos avançando, a gente está dando vários passos para trás para tentar recompensar e reconstruir com a galera que ficou lá atrás, sabe? Então, eu sinto que ao mesmo tempo que eu estou caminhando com vocês, que já estão nesse movimento de querer entender Davis, tem uma galera que estava andando comigo que de repente ficou perdida lá atrás. Voltou para esse movimento aí anti-vacina, aderiu a essas ideologias e está sendo o tempo inteiro bombardeada de informação que não tem de forma alguma disseminar conhecimento sobre emancipação. Até porque o que é essa emancipação, né? Emancipação é através do quê? De virar milionário? Virar um blogueiro e começar a ganhar, sei lá, quantos mil por mês e todas as marcas me patrocinarem e mandar todos os tênis da Puma e da Nike. Não é isso que é emancipação, né? A verdadeira emancipação não é essa. Isso aí é o que é a possibilidade de acessar espaços. Eu não sou absolutamente contra, não sou mesmo contra as pessoas terem grana para viver com tranquilidade financeira. E não é sobre isso, mas a gente sabe que a verdadeira emancipação ela não se dá com acesso somente ao consumo, né? Muito pelo contrário, o consumo, inclusive,
Se ele não for bem trabalhado, ele acaba virando parte do problema. Geralmente ele é parte do problema, né? E Paulo Freire vai dizer que o sistema não tem medo do pobre que passa fome. Ele tem medo do pobre que pensa. Porque o pobre que pensa, ele vai construir alternativas para que outros pobres não passem fome. Então, a tendência é que a pobreza acabe. E para a pobreza acabar, a gente precisa dizer quem são as pessoas que produzem a pobreza. E é que tal? O sistema não quer que a gente identifique quem são os produtores da pobreza. Que é essa mesma pobreza que produz o crime, essa mesma pobreza que produz a própria noção de crime, que depois vai dizer quem é que vai ser criminalizado ou não. Então, identificar tudo isso é mostrar que a tentativa de inferiorização da pessoa negra, a partir da negação do direito à educação, falhou. E a gente tem visto que tem falhado miseravelmente, porque cada vez mais, apesar dos números ainda não serem tão otimistas quanto a gente gostaria de pessoas negras dentro das universidades, mas a gente tem visto uma crescente muito interessante. A gente tem visto cada vez mais movimentos que têm pautado aí cursinhos pré-vestibulares, que têm pautado alternativas populares, para que essas pessoas elas possam, né, se reconhecer, primeiramente enquanto parte de uma classe, parte de um grupo racial, parte de um grupo que tem uma categoria, né, se é mulher, se é, enfim, se é não binário, se é, enfim, dentro de um grupo LGBTQIA+, mas que ela possa entender que ela não é só a Delza, né, que ela não é só a Gabriela, mas que a Gabriela está integrada junto com um monte de gente, independente se a Gabriela gosta ou não, independente se a Gabriela concorda com o que eu digo, com o que a Cláudia diz, ela passa por experiências muito semelhantes por conta do componente racial da socialização de vida dela. Né? Isso é uma coisa que a Gabriela não tem controle, mas a Gabriela pode vir a construir, junto com essas pessoas, alternativa de libertação para isso que elas passam. E esse processo de se reconhecer enquanto indivíduos que fazem parte de... Eu vou usar classe aqui. Não vou usar, senão pode ser mal interpretado, mas eu vou usar de maneira generalizada, né, para dizer que, tipo, classes. Mas eu cuido muito porque a galera fala, né, classe política, classe não sei o quê. É muito importante não generalizar o conceito de classe, porque senão a gente começa a dizer que tudo é classe, né, e aí o conceito de classe ele vai se esvaziando e quando a gente vê, a gente não dá mais a devida importância para isso que leva o nome do livro da Davis, né, Mulheres, Raça e Classe. Ela não está falando desse tipo de classe, ela está falando de classe enquanto algo que estrutura a vida de um determinado grupo, sabe? E esse grupo é um grupo que, em tese, foi produzido para ser dominado por um grupo que é dominante, né? E aí a nossa construção aqui, inclusive, nesses encontros, é de identificar quando foi que essas opressões elas foram se dando e sendo costuradas a ponto de a gente chegar até aqui. Por que a gente chegou até aqui? A gente tem tanta dificuldade para se unir, né? Então foram diversos mecanismos que o Estado foi utilizando para que essas pessoas fossem separadas, e com a população negra não foi diferente. Então, a gente tem a experiência de 1787, onde a população negra, né, foi numa espécie de convenção, o livro fala muito de convenções, de conferências, exigir o direito de estudar nas escolas livres de Boston. Isso já mostra que existia uma organização aqui muito séria da galera preta tentando pautar a educação. Então, independente se a educação clandestina estava ocorrendo ou não, já tinham aqueles grupos que estavam organizados e que estavam indo mesmo, né, com os ofícios, com os requerimentos, pautando isso. E é muito maluco porque esse direito ele foi negado, né? Então, mesmo com o conhecimento das ferramentas do Estado, nem sempre a gente consegue garantir esses direitos. A gente vê isso até hoje, né? Muita gente estuda pra caramba ciência política e isso não garante que eu consiga passar um projeto na LESP, isso não consegue garantir quase nada, porque as ferramentas do Estado e de como essa galera, né, que hoje está representada por Hoje é muito complicado você apontar assim, quem são os dominantes, né? Porque são vários. Então, a gente tem os financistas, a gente tem como eles vão atuar dentro das plataformas digitais, com diversos discursos. Agora está presente pra caramba na BNCC, na nova BNCC, com discursos de projeto de vida, o novo ensino médio, reforma do ensino médio de 2017. Aí tem o Escola Sem Partido, que não passou, teoricamente. Mas, na prática, você abre o BNCC, o que a Escola Sem Partido queria tá sendo podido, sim, tá sendo meio que autorizado, sabe, de diversas maneiras. É claro que o caráter mais pesado de praticamente penalizar um professor ainda não passou,
mas a gente sabe que essas ferramentas elas vão sendo reorganizadas, remoduladas. E é isso que tem possibilitado que muitos dos nossos, que são aliados da luta antirracista, estejam sendo criminalizados nos dias de hoje, né? Seja nas ocupações, a gente está vendo agora aqui em Santa Catarina a ocupação da Anitta Garibaldi, né? Que começou agora esse final de semana, e começou agora há uma semana, e que estava correndo o risco hoje de ser reintegrada, né? Porque já pediram um prédio, e é isso que acontece, né? O movimento ele é sempre esse. Então, você reconhece seu direito, você entende que você tem direito de lutar por moradia, e você se organiza em grupo. E você vai para cima, só que nem sempre você tem, ao seu favor, geralmente não tem, as ferramentas do Estado para garantir o seu direito. Então, é uma luta constante mesmo. E reconhecer isso no momento que a gente vive, principalmente para nós, que já entendemos isso, é uma tarefa absurda de mostrar para a juventude como foi que a gente chegou até aqui. Eu sinto falta de a gente ter, nos cursinhos pré-vestibulares, muitas vezes, eu acho muito massa a iniciativa de cursinhos pré-vestibulares, é muito importante, garante que muita gente acesse a educação, mas alguns ainda precisam avançar na ideia de emancipação social, assim, de mostrar desde o ensino fundamental ali, médio, que essa pessoa está estudando um cursinho pré-vestibular para entrar na universidade, porque a universidade ainda não é um acesso universal. E por que não é um acesso universal? Mostrar para essa pessoa como foi que ela chegou até ali. E o que ela vai fazer depois que ela entrar na universidade? Ela vai só pegar o diploma dela e tentar ganhar dinheiro e viver a vida? É muito importante que essas pessoas elas tenham minimamente compreensão do que ela vai usar a cota racial, né? Então, nisso, o movimento negro ele cumpriu, né, e seguirá cumprindo um papel importantíssimo, que é de demonstrar mesmo como foi que essa luta aconteceu, mas a gente vê que cada vez mais essas estruturas consideradas enrijecidas de coletivo, movimento, vêm sendo abandonadas pelas pessoas, né? As pessoas estão buscando outras coisas mais fluidas, menos ditas como disciplinadas, e aí a gente está nesse momento agora de se reinventar, né? Como é que a gente vai dialogar com essa juventude que não quer colar nesses espaços? Porque entende que esses espaços, sei lá, são ultrapassados, são espaços burocratizados, são espaços institucionalizados e que agora querem debater ao ar livre, falar, enfim, da vida e a partir disso trazer suas experiências. Mas como é que a gente potencializa essas narrativas? Porque essas narrativas não podem ser só narrativas que eu vou falar no bosque, que eu vou falar na grama. Elas precisam mirar para um horizonte de construção de direitos, assim, né? Como é que eu faço com que essas minhas narrativas que eu estou trazendo, vamos supor que isso aqui fosse uma roda de conversa, e cada um trouxesse sua experiência, né, de como foi que chegou até aqui, como foi que entendeu a importância da luta. Essas conversas, elas não podem ser esvaziadas, elas precisam mirar um alvo, que a gente tem que entender quem é o nosso inimigo comum. Senão a gente vai sair desse clube de leitura e vai todo mundo voltar para o seu mundinho. E eu acredito que não é esse o interesse do Mulheres em Movimentos, né? Muito pelo contrário. É que daqui surjam pessoas dentro da UDESC que vá fortalecer o movimento negro lá dentro, o movimento de mulheres, que a gente consiga, de certa forma, fortalecer o movimento de vocês daqui de fora, vocês fortalecerem o nosso daí de dentro. E essas trocas, elas vão sendo mostradas também no capítulo, né? E aí a gente vai ver que, por exemplo, em 1793, uma ex-escrava, ela conseguiu comprar sua liberdade e aí ela abriu uma escola, né? E aí ficou conhecida como a escola Kate Ferguson para pobres. Então, essa estigmatização, assim, né, de pessoas negras como pobres, assim. Então, quando a gente constrói determinados espaços, que a gente diz assim, esse espaço tem maioria de gente negra. Dificilmente vê no imaginário das pessoas que essas pessoas não sejam bem nesse termo mesmo, pobres, assim, né? Então, muito do que está construído da ideia de acesso a recursos financeiros ainda está pautado numa ideia de branquitude mesmo, né? Numa ideia bem embranquecida do que é poder, do que é direito. Então, direito, poder, essas palavrinhas, elas não estão colocadas como sinônimo de pessoas negras, assim. E se a gente quer que elas minimamente sejam colocadas e concedidas como algo que a gente possa acessar, a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer isso, né? Porque pegar do jeito como elas estão e só trazer para nós, anexar na nossa vida, não resolve o problema, né? Pegar o poder como ele está hoje e dizer que agora a gente vai acessar esse poder aí é ruim.
esse poder que está colocado hoje, ele não resolve a vida das pessoas negras, ele não resolve tudo que ele construiu para ser o problema. Agora, se a gente quer acessar esse poder para construir um outro tipo de poder, que é o poder popular, aí talvez a gente comece agora a observar e enxergar outra ótica que até então não estava concebida, sabe? E foi isso que diversos teóricos e militantes antirracistas fizeram até hoje, né? Então a gente vai ter, novamente, esse capítulo apresenta a possibilidade de unidade entre mulheres brancas e mulheres negras na luta antirracista. E uma coisa que eu vou ver se eu vou concluir até o final da leitura desses 13 capítulos, né? Mas até o 6º está comprovado aqui, até o 6º capítulo, que um ponto que é muito possível de mulheres negras e mulheres brancas se unirem para pautar a educação. Então, em todos os momentos que a gente discutiu a educação, a gente observou que mulheres negras e mulheres brancas conseguiram lutar lado a lado. É uma pena que muitas delas não entenderam que não era só o direito à educação que o povo negro deveria ter acesso, né? Porque quando vai debater voto, aí é um problema. Aí ninguém avança, né? Pelo contrário, a gente tem um retrocesso absurdo e uma construção de um movimento feminista que, enfim, vai trazer até hoje as consequências para nós dessa compreensão de luta segmentada por caixinha, né? Cada um no seu cantinho. Isso aqui não toca a minha vida, portanto eu não vou discutir. Mas quando é educação, a gente percebe uma sensibilização pesada, assim, dessas mulheres brancas antirracistas. Eu tenho quase certeza que foi o capítulo 1, mas pode ter sido o capítulo 2, em que a Prudence, ela vai... lembram dela? Que ela era uma professora, que ela tentou garantir o direito de meninas negras estudarem, e aí, depois disso, ela se uniu com outras mulheres negras que também estavam nesse processo já de tentar garantir a educação clandestina e tudo mais. E elas começam, junto com a outra moça que trabalhava numa área mais de serviço, eu entendi que era serviço doméstico, pela descrição do capítulo, e elas vão tentar garantir a educação, então, de pessoas negras, e aí vai dar toda uma rebelião, porque uma das famílias dessas meninas que estudavam lá, brancas, não vai gostar da ideia de ter pessoas negras no colégio, e aí começa todo um boicote, inclusive comercial, né? Então, esse apelo para o comércio, para tentar sensibilizar as pessoas de que não é possível garantir a educação de pessoas negras, porque senão você vai perder dinheiro. E aí quem é que vai bancar, né? Vai fechar o comércio para poder garantir a educação de gente preta. E aí começa todo um processo de boicote, enfim, uma série de retaliações foi feita para Prudence. E agora aparece uma nova figura aqui nesse capítulo, que é a Margaret Douglas. A Margaret Douglas, ela não só estava interessada em garantir essa educação de pessoas, né, de pessoas negras, como ela tinha muito claro essa ideia de que a retaliação era algo que ia acontecer. Eu acredito que até pela historização mesmo, né? Aconteceu antes diversos episódios, agora ela já está ciente de que vai rolar retaliação mesmo, mas mesmo assim ela se alia na luta e ela sofre, inclusive, uma punição. Ela foi encarcerada por manter em operação uma instituição de ensino para crianças negras na Virgínia. Vocês têm ideia do que é isso? Muitas vezes a gente hoje, com as condições que a gente acessa, né? A gente fica extremamente cansado no final do dia, que a gente fala, putz, eu fiquei o dia inteiro em reunião e amanhã de novo, tá rolando a ocupação, estão pedindo para as pessoas irem para lá, eu ainda não consegui tempo para ir lá fortalecer a ocupação, porque o dia a dia nos desgasta demais, mas com certeza se eu fosse nessa ocupação eu ia estar destruída de cansada. E às vezes isso já é o suficiente para a gente começar a repensar se a gente tem que continuar fazendo isso. Pô, isso aqui tá me cansando muito, será que eu tenho que continuar isso aqui mesmo? Será que é isso aqui? Será que é essa a melhor maneira de lutar? E a gente olha para os nossos que vieram antes da gente, cara, e eles fizeram coisas assim absurdas, pesadas e que, inclusive, levou ao encarceramento. Então, nesse caso aqui, nem era tipo uma mulher negra que estava lutando, né? Uma mulher branca, mas ela tinha essa compreensão de que a punição era algo que podia ser aplicado em casos onde a pauta não fosse tão interessante para o Estado, né? E ela garantiu isso. Então, aí já no finalzinho do capítulo, esse capítulo só tem 10 páginas, né? Ele é bem curtinho. E só para finalizar,
começa a falar sobre o papel das universidades, né? Então, a partir daqui, com a garantia de escolas, com a luta muito pesada para que o ensino dessa educação básica fosse garantido, você começa agora a pensar em educação de um nível superior, né? E aí o mito da democracia racial, ele é uma coisa que é forte no Brasil, né? E eu vou trazer para o contexto brasileiro. Essa ideia de que existem raças inferiores e raças superiores é muito na ideia de superiorização mesmo, de determinados grupos acreditarem que eles têm mais facilidade para aprender, para desenvolver intelecto e tudo mais. E isso fundamenta muito do estigma sobre as cotas raciais. Então, se vocês pegarem, por exemplo, quais são os discursos que as pessoas falam, não, eu acho que realmente escola pública ensina mal. Então a gente tem que ter cotas para a galera poder acessar por escola pública. Mas daí, racial não, porque não tem diferença. E aí é muito maluco, porque nessa hora, negro e branco é colocado no mesmo lugar, né? Então, como o Estado também vai utilizando essa ideia de igualdade, quando é interessante. Então, usou na escravidão entre homens e mulheres, para serem escravizados com o mesmo nível de penalização, enfim, colocando mulheres para fazer o mesmo tipo de trabalho que os homens, inclusive colocando elas em condições ainda mais subalternas, até de estupro. E agora, nessa questão das cotas raciais, a gente vê o discurso de que negros e brancos são iguais e, portanto, eles podem aprender da mesma maneira e podem entrar da mesma forma. Então, essa noção equivocada do que é igualdade e do que é a própria ideia de educação, né? Então, como pensar uma educação que não reconhece as desigualdades regionais, as desigualdades raciais? E é muito maluco porque quem pautou a luta pelas cotas sociais foram as pessoas negras. Foram as pessoas negras que entenderam que, para além de pautar as cotas sociais, era preciso pautar também o grupo das pessoas brancas pobres. E aí eu pergunto, eu vou fechar com isso, né, já que a discussão é sobre emancipação. Qual é o papel, então, dessas pessoas brancas que querem se juntar ao movimento, os movimentos antirracistas, na condição de alguém que já entendeu, então, já se conscientizou e que já entendeu que, sei lá, vamos supor, me coloco na condição de alguém que não é rico, que não está dentro da elite, que já entendi que essa coisa de classe média, na verdade, é mais um processo de separação para as pessoas não se reconhecerem mesmo enquanto classe. E o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Esse é o momento da gente repensar qual é o nosso papel. Da mesma maneira como eu, na condição de cis, tenho que pensar qual é o meu papel na luta para que pessoas trans tenham minimamente o direito de viver, né? E viver com dignidade, porque a estimativa de vida dessas pessoas é muito baixa e cada vez que passa tem diminuído, né? Era 35 anos, agora a gente já tem identificado nas últimas pesquisas 28 anos para pessoas negras e pobres, travestis e trans. Então a gente vê que essas categorias elas são importantes, sim, para elucidar qual é o nosso lugar na sociedade, mas o que a gente vai fazer com isso e como é que a gente vai se juntar para construir uma nova alternativa de sociedade antirracista, que não é sobre racismo, que as pessoas elas não entenderam ainda que o racismo é um sistema de dominação, né? E ele estrutura uma série de como se fosse microcampos, entendeu? Imaginem a sociedade com uma superestrutura e dentro dela vai se produzindo uma espécie de várias estruturazinhas que vai usando de mecanismos mesmo para barrar as pessoas acesso a diversos direitos. E a população negra é um dos alvos principais desse sistema, né? E como é que a gente produz uma nova alternativa? Está nas nossas mãos pensar sobre isso, né? Então, eu acho que é isso. O capítulo ele vai mostrar que a unidade ela é possível, mas uma unidade estratégica, uma unidade onde a gente reconheça qual é o nosso inimigo comum, né? Aí eu vou encerrar aqui com o que a Davis fala aqui no capítulo. A união e a solidariedade entre elas ratificar e eternizar uma das promessas mais férteis da nossa história. Ou seja, reconhecer que as mulheres foram frente, né, de luta e que a educação foi a chave de muito do que a gente conquistou hoje de libertação. E é isso, eu me estendi no tempo. Temos aí... Bom, mas como não está gravando, se vocês tiverem, não tem intérprete hoje, se vocês não tiverem com pressa, depois eu vou. Vamos conversar um pouquinho.
Obrigada, Delza. Vocês podem abrir o microfone e eu escrever ali no chat, posso falar para Delza. Não tem problema não. Delza, uma pergunta. Eu, quando comecei a ler o capítulo, eu vi que no processo de vontade de começar a aprender a ler e a escrever, né, o processo de educação dos negros, sempre teve a religião misturada, né? Tipo assim, começou pela vontade de ler a Bíblia, né? E eu vi que também, pelas algumas coisas que eu vi que depois, mais tarde, sempre o movimento de emancipação se ligou um pouquinho para ter força a algum movimento religioso, né? Se que tu, assim, isso não fragilizou um pouco o movimento? Assim, eu sou muito crítica com religião misturada com qualquer coisa, né? E eu vi que o movimento negro, depois até na década de 70 também, com outros, né, com outros vieses religiosos, também sempre misturou religião com o processo emancipatório, né? E isso fragilizou o movimento ou não, né? Essa é a minha dúvida, né? Seria, né? Eu acho que não seria necessário, não seria possível sem essa, né? Para a época, no começo, pelo menos, acho que era, se não tivesse essa combinação, não seria possível. Mas mais tarde, eu acho que podia ter se desvinculado um pouco, né? Eu vou responder a questão da Jaqueline, se tiver mais, depois tu me traz, Gabriel. Essa questão da religião, ela está muito presente na história dos Estados Unidos, no Brasil não é diferente. A grande diferença são as matrizes do cristianismo, que lá é o protestante e aqui é o católico, né? Então, como essas duas religiões que estão dentro de uma matriz que é comum, que é o cristianismo, como elas vão mobilizando essas lutas, é muito interessante da gente perceber e ver como que cada uma minimamente consegue apresentar alguma alternativa talvez mais interessante do que a outra, ou não, as duas são problemáticas. O que eu percebo, né, Jaqueline? De fato, assim, os movimentos eles foram se construindo muito ligados assim à religiosidade, e isso não é uma coisa que a gente consegue controlar na história, tá inscrita na história, mas o que dá para a gente perceber é que essa desvinculação, ela até hoje ela permanece, né? E isso, inclusive, eu não diria que impede os avanços das lutas sociais, mas uma coisa é fato. A gente sabe que a religião, ela é uma das estruturas, né, do sistema que a gente vive. Ela também fundamenta muito dos embargos que a gente enfrenta para poder pautar a própria luta. Então, essa associação, que ela é meio contraditória, é própria do sistema de classes mesmo. A gente está o tempo inteiro lidando com contradições. É muito difícil desvincular, porque digamos que foram os espaços, as instituições que eram possíveis do momento, né? Que eles encontraram possibilidades de apoio, nem que seja num discurso religioso de humanização do povo, humanização das almas e do que queira chamar isso, para poder pautar, então, a libertação daquele grupo racial ali. Eu vejo que nos Estados Unidos o protestantismo ele é muito diferente do protestantismo que foi se construindo ao longo das décadas, né? E que está presente hoje no nosso contexto aqui brasileiro. E principalmente se pegar ali o contexto da Igreja Católica. Então, no Brasil, eu vejo que religião ainda é mais problemática que nos Estados Unidos, porque as matrizes da própria religião católica foi que fundamentou muito do processo escravocrata, né? Para não dizer praticamente todo. Sempre bom cuidar com as afirmações, mas a gente identifica ali que pelo menos grande parte desse processo de escravização de pessoas negras e indígenas se deu justamente com o aval da própria religião católica. Então, as alianças que foram possíveis de ser construídas com a Igreja Católica continuam sendo muito problemáticas, porque elas não entenderam ainda que elas foram parte desse problema. Então, mesmo as pessoas que deram sucessão nesses espaços católicos, sejam padres, sejam religiosos, enfim, leigos que estão dentro desse espaço, ainda custam a entender que existiu escravidão porque existia uma estrutura muito poderosa que estava articulada com o Estado, que era parte do Estado, era tudo a mesma coisa, igreja e Estado,
que deu aval para que isso acontecesse, inclusive se utilizando da Bíblia, né, para justificar a ideia de redenção de Cã. Então, a miscigenação foi utilizada como um discurso religioso de alguém que ia me redimir, essa remissão viria, né, a partir do embranquecimento de alguém que ia poder minimamente me salvar dessa cor preta, dessa cor que está ligada à escuridão, à sujeira do pecado e etc. Nos Estados Unidos, a gente já tem ali o Martin Luther King, né? Que ele não deixa de se perder, né? Porque quando você está nesses espaços que são altamente contraditórios e isso faz parte da sociedade que você está vivendo, você vai costurando alianças de acordo com o que é possível, mas a gente sempre perde um pouco. É muito difícil você costurar alianças, por exemplo, com, sei lá, com um deputado que não necessariamente defende os nossos direitos, mas que naquela pauta vai voltar com a gente. E você não perder um pouquinho daquele processo de luta, porque é próprio do processo mesmo, sabe? Da construção. Então, eu não diria para ti que eles teriam avançado mais sozinhos, porque eu não sei quais eram as condições que estavam colocadas na época. Mas aqui no Brasil, que a gente consegue olhar com um pouco mais de tranquilidade, até porque é o lugar que a gente vive hoje, eu diria para ti que a gente faz muitas dessas alianças porque o nosso povo ainda não alcançou esses espaços. Então, por exemplo, quando eu vejo a galera, inclusive ali do Monte Serra, fazendo aliança com o Padre Wilson Gru para uma série de questões, é porque eu percebo que, com todas as contradições que essa figura desse padre, o que ele representa simbolicamente enquanto igreja, a gente pode pegar o próprio movimento do Cafro, né, que é representado pela figura de um frei, e que contraditoriamente identificou dentro da própria igreja o racismo dentro dos seminários, que era convento, né, dos conventos que ele foi formado, e aí decidiu construir o cursinho para vestibular da Embaixada no Rio de Janeiro, e aí depois disso é que a Educaf foi virando Educaf do Brasil, né? Mas começou tudo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. A gente vê que a gente precisou em diversos momentos da história do país de figuras com poder para poder validar a nossa luta, e isso continua sendo dessa maneira, né? Então, acho que o grande passo mesmo que a gente tem que dar nesse momento é tentar construir alianças que de fato sejam verdadeiras, né? Aliados que sejam de fato antirracistas, para que eles entendam que a gente não tem que continuar dependendo deles para falar por nós ou para validar a nossa luta, mas que eles precisam construir dentro desses próprios espaços possibilidades para que a nossa voz, ela por si só seja válida, ela por si só seja autônoma e seja o suficiente, né? E aí eu acredito que nisso a gente ainda tem muito para caminhar. Eu ainda não vejo da maneira como deveria ser, né? Muito pelo contrário. São poucas as lideranças que a gente vê que têm poder, o poder concedido pelo Estado, o poder validado e legitimado por esse Estado, que é racista, que é varicista, e que entende que eu só estou falando porque eu tenho esse poder, mas que quem deveria estar falando mesmo é quem está vivendo aquilo ali, e que inclusive deveria nem estar passando por aquilo ali para estar falando alguma coisa, deveria já ter superado aquilo ali. Então, esse processo de conscientização não vai vir pelo movimento negro, né? A gente faz a articulação, mas a outra ponta tem que vir da pessoa que se diz antirracista. E a gente no Brasil está caminhando muito em passos lentos, viu, no antirracismo, muito em passos lentos. E aí eu vou te falar, tipo, vários autores críticos, assim, principalmente os quilombistas, tem críticas pesadas ao Martin Luther King por conta das alianças que ele fez, né, com os protestantes, enfim, ele era um pastor. É muito difícil você não trazer um pouco da tua compreensão religiosa, do teu Deus, da maneira como tu crê, para os espaços que tu constrói. Então, nisso eu concordo contigo, religião e movimento social não é um processo tranquilo. Eu não entendo o que é inconciliável, mas depende e demanda das pessoas que estão envolvidas uma compreensão muito séria sobre o que está fazendo, assim. Não pode pegar e dizer, eu estou indo ali naquele movimento porque as pessoas estão lutando por moradia, vou lá colar na ocupação porque Deus mandou eu vir aqui. Não pode ser dessa forma, tem que entender por que essas pessoas não estavam ali. A gente tem um padre Júlio Lancelotti, eu acho que ele faz muito bem essa leitura de Estado, religião, né, e direitos sociais. A gente teve em São Paulo Paulo Evaristo Arnes, a gente teve o Dom Helder Câmara, que até hoje a igreja não reconhece como santo, né? Reconheceu um monte de gente aí, mas o Dom Helder Câmara ninguém reconhece.
E ele falava claramente as palavras comunismo, e ele dizia, né, se eu dou pão a um pobre, eu sou chamado de santo, mas se eu pergunto por que ele não tem pão, eu sou chamado de comunista. E ele bateu muito, e ele fundamenta muito da ideologia franciscana hoje. Então eu acredito que a gente tem alguns nomes possíveis de aliança, mas são muito poucos mesmo. Obrigada, Delta. Nada. Eu tenho, na verdade, eu acho que não é uma pergunta, eu estava mais refletindo também sobre esse fato da educação e a emancipação, né? Como que ela é vista, eu ia falar classe, mas mais a questão racial mesmo. E eu também não tinha ainda claro para refletir como que esse conceito de emancipação ele está muito deturpado atualmente, né? Eu acho que emancipar é eu ter independência financeira, mas não é só isso. E como ela vem ficando pior ainda, realmente. E falando pessoalmente, para mim, a emancipação sempre foi educação, porque eu sei que sem ela eu não estaria nem aqui, por exemplo. Não faria parte de um coletivo que fale sobre isso, né? Um clube de leitura e tendo todo esse acesso. Já te contei um pouquinho minha história, né, Deusa? Sabe como é difícil para mim conseguir acessar esses espaços. Então, isso só foi possível através da educação, porque eu estou na UDESC conheci o CACID, etc, etc. Só que eu também vejo um outro problema, apesar de ainda estar na terceira fase do curso e ter ido direto do ensino médio para a universidade, mesmo que eu, Gabriela, tenha essa consciência do que é emancipação para mim e provavelmente para o outro, ainda assim, quando a gente entra nesses espaços institucionais, eles estão muito segregados e a própria metodologia e pedagogia dele é de segregação, é racista. Né? Então, como que eu lembro que só no primeiro ano do ensino médio, graças a um professor preto de história, que eu descobri, por exemplo, que a independência entre muitas aspas, foi comprada. Né? E foi um choque, aqueles encantamentos e tudo mais. Enfim, tantas outras coisas que ele pontuou ali que eu sei que se ele não fosse alguém que buscou outras fontes fora da própria universidade dele, ele não saberia. E que muito provavelmente ele foi estimulado pelas vivências dele como homem preto. E não porque foi dado aquilo para ele dentro da universidade. Então, eu não sei como falar isso em outros lugares, mas falando de Brasil mesmo, eu ainda acho que as nossas instituições educacionais são, sim, logicamente racistas. Então, é aquele negócio, né, de entender o seu lugar também, como você bem colocou. Eu entendo que o que é emancipação para mim, eu entendo qual é a minha responsabilidade com isso, mas eu preciso do outro, eu preciso daquela outra parte colaborando. E, no caso, eu não sinto que as instituições, seja escola, seja universidade, qualquer outro tipo, até mesmo religiosa, ainda não viram seu papel nesse sentido. Legal. Tem alguma pergunta? Se não, comenta o teu comentário e a gente pode já ir encerrando. Mas se tiver perguntas, eu respondo a pergunta e o teu comentário. Comenta aí. Não? Eu acho que tu traz duas coisas bem interessantes, assim. Tu traz o ponto da emancipação, né? Como essa coisa que tu tá entendendo como desvinculada da questão financeira. Eu não penso dessa forma, tá? Eu não penso que é desvinculado, mas eu entendo que ela não pode ser pautada pelo único viés que é a questão financeira. O acesso do trabalhador às próprias condições de trabalho dele, aos meios de produção, não pode ser uma coisa que a gente tem que ver como pior dos olhos, sabe? Tipo, e qual é o problema do trabalhador poder ter o mínimo de conforto e ter uma casa confortável? Não tem problema nenhum nisso. Agora, como esse trabalhador vai enxergar a sua própria força de trabalho, é aí que está o ponto. Porque quando ele entende que ele fica 8 horas no local de trabalho, às vezes 9, né? A maioria dos trabalhos que eu vejo ficam 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço. Então, 9 horas no local de trabalho. Mas 2 horas. Em São Paulo, você não fica menos de 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar. Você pega 3 transportes diferentes para chegar nessa local. Você chega em casa moído. É só o tempo de você chegar e você assistir um futebol e dormir e acordar no dia, fazer a mesma coisa de novo. Esse processo de burocratização da tua vida cotidiana, né? O Estado tomando conta de tudo, inclusive da tua própria vida privada, porque tu não tem tempo para pensar sobre nada. E como é que tu vai pensar por que tu não tem acesso à moradia, porque tu paga um aluguel que vai todo o teu aluguel, vai todo o teu salário? Aí é que tá o ponto, né? E não tem como o trabalhador não perceber esse processo. Eu não vejo como algo possível, assim. O trabalhador entender o que está acontecendo com ele de exploração
e não querer buscar, inclusive, melhores condições financeiras. Porque ele vai identificar que, poxa, ele vive numa vida miserável porque o capitalismo fez isso com ele. E que quanto mais condições ele tiver, inclusive financeiras, ele vai poder, inclusive, possibilitar que as lutas também sejam melhor tocadas, né? Porque é aquela questão da independência financeira. Se eu não, e é por isso que os partidos eles têm esse processo de pagar as cotas, né? Que a gente chama que é tipo, por exemplo, eu faço parte hoje do Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, e dentro dele tem o Subverta, que é uma corrente. A gente faz uma contribuição mensal de acordo com a nossa renda. Então, cada filiado, de acordo com a renda, paga 1%. Que é para possibilitar que, quando a gente for fazer as nossas lutas, a gente não tem que ficar pedindo para o capitalismo, para próprias redes de capitalismo, para fazer as nossas lutas. A gente precisa, sei lá, ajudar um movimento indígena que vai fazer, ajudar não, né? Colaborar com uma luta indígena. A gente precisa colar numa ocupação, levar insumos. A gente precisa ir para Brasília, tocar um ato amanhã. A gente precisa ter caixa, né? Não tem como viver nesse sistema capitalista sem dinheiro. Mas as possibilidades do trabalhador de reconhecer como é que ele vai fazer o uso desse dinheiro, não para se humanizar pelo consumo, mas como mais uma das coisas que ele acessa porque o trabalho dele é remunerado como deveria, é que está a questão. E é muito difícil de fazer essa mensuração no sistema que a gente vive hoje, porque não se sabe direito quanto que realmente vale minha hora de trabalho, né? Então, o burguês é que define, né, quanto que eu tenho que ganhar. É ele que define quanto que o influencer tem que ganhar e por que o professor ganha X e o influencer ganha Y, né? Por que um médico ganha Y e uma enfermeira ganha X. Não está sobre o nosso controle isso. E aí pautar como o próprio dinheiro chega para nós é essencial, é fundamental para que a gente realmente possa fazer uma luta. Porque dizer que a gente não vai ter dinheiro, que a gente viver só de escambo, eu não gosto de trabalhar com essas ideias que são. Eu não vou chamar de utopia, porque eu trabalho com ele no laboratório da utopia. Isso aí não é nem utopia, isso aí é romantização total da pobreza. Né? E pessoas negras, principalmente, não precisam de romantizar a pobreza. Porque a pobreza, para nós, não é algo romantizado, é algo real. A gente não precisa fazer cosplay de pobre, a gente realmente viveu na pele diversas escassez que nos levaram até aqui. E se a gente conseguiu chegar em determinados lugares, a gente precisa perceber como é que a gente pode usar isso. Não somente financeiramente, vou dar dinheiro para tal pessoa, mas como é que eu faço, inclusive, para pensar em iniciativas populares, né? Pensar ali os Panteras Negras. Eu sou muito apaixonada pelo projeto da ideia de cozinhas comunitárias. Eu acho fantásticas as cozinhas comunitárias. Meu sonho futuro, eu acho que provavelmente vou caminhar um pouco para isso, é de não militar tanto em espaços assim institucionalizados. A minha ideia é tocar uma cozinha comunitária em uma periferia e poder possibilitar café da manhã à vontade para crianças antes de ir para a escola, antes de ir para aula tarde. Porque é muito maluco como a fome é uma coisa que impede a pessoa de pensar, gente. Não tem como eu pensar com fome. Não tem como eu produzir conhecimento com fome. Não tem como eu pensar minha existência com fome. Né? E a partir dali poder fomentar a formação política para que essas pessoas busquem coletivamente a construção de uma sociedade antirracista, que não está somente na minha mão, né? Isso precisa ser passado adiante, precisa ser construído numa relação de troca. E aí tu falou sobre um outro ponto que é da universidade, o quanto que a universidade ela é ainda ela produz racismo, essa é a palavra, né? Ela é produtora de racismo em diversos momentos e é contraditório, porque é um espaço de acesso ao conhecimento, mas o que a gente vê muitas vezes são pessoas desistindo da universidade porque não conseguem ver ali um espaço de acolhimento. Eu costumo ver o seguinte, Gabi, a gente novamente volta ao ponto do como essas pessoas chegaram ali, né? Se elas tivessem chegado mais conscientizadas do que elas iam enfrentar, com certeza elas teriam construído alternativas muito diferentes para enfrentar isso aí. Então eu vejo que os jovens negros eles chegam na universidade muitas vezes com muito tempo perdido, demora para os coletivos conseguirem alcançar eles. A gente também não faz milagre, né? Então vai tentando como dá e às vezes quando chega em alguém já saiu da universidade. E essa pessoa ela tem pensamentos políticos diferentes também. Então não tem como eu acreditar que todas as alternativas estão dentro do meu coletivo, estão dentro do espaço que eu construo. E a pessoa pode tranquilamente se identificar com outro tipo de pensamento que não seja abarcado pelo que eu debato. E aí a gente não tem mesmo controle, assim. Mas o que eu queria dizer é que a universidade é um espaço que é nosso. Eu não gosto de encarar a universidade como um espaço que não é nosso. Eu nunca encarei dessa forma.
Nunca mesmo, quando eu falo nunca, tipo de nunca. Desde muito criança, eu sempre achei que a universidade era para mim. E era uma coisa distante, porque eu só via quando eu passava de van pela frente da UFS, Estadual de Feira. E lá em casa sempre foi dito que não era lugar para mim, porque é lugar de gente que tinha dinheiro e lugar de menina que não ia casar, que queria viver uma vida livre. Eu falei, então eu vou ser essa menina, vai viver a vida livre, porque eu vou estudar aqui. Depois eu descobri que existia a USP, e aí eu comecei a enlouquecer, foi quando eu fui embora para São Paulo. E fui fazer meu próprio caminho, assim, construir a minha própria história e cheguei na UFSC. Então, reforçar essa ideia para um grupo que já está dentro da universidade de que esse espaço não é nosso, é uma coisa. Porque aí você pauta quais são os limites desse espaço, por que ele não tem sido nosso ainda. Agora, debater isso publicamente em vários espaços de que não é nosso, isso faz com que várias pessoas se afastem desse lugar. E é isso que acaba produzindo. Muita gente desiste da universidade, desiste de tentar a universidade pública e vai para a primeira privada que consegue bolsa, porque acha que não vai conseguir sobreviver aqui dentro. E não é nem por questão de racismo, não, tá? Porque raramente as pessoas falam sobre o racismo porque elas não vieram para a UFSC. É por questão de classe mesmo, elas já falam logo de cara. Eu não vou porque eu não vou ter dinheiro para me manter. Eu não vou porque eu não tenho conhecimento suficiente para acompanhar os estudos de lá. E aí eu acho que é nosso papel que já está dentro da universidade produzir uma universidade cada vez melhor. Né? Então, se o Frederick Douglass não tivesse acessado o conhecimento, ele não teria se tornado um orador, um estudioso tão importante para o movimento de luta anti-escravagista. Se a Lélia Gonzalez não tivesse se tornado a referencial que a gente tem hoje, a gente não estaria discutindo uma série de coisas que a gente discute hoje. Hoje ela está sendo resgatada. Mas ela precisou ter passado por isso, né? Vivenciado tudo que ela viu da universidade, identificado tudo que ela identificou, para que hoje a gente pudesse falar. O que eu vejo é que muitos dos nossos pensaram sobre as coisas, mas não nominaram. E a gente que está fazendo essa função de ficar nominando. Ah, isso é imagem de controle. Ah, isso é miscigenação. Isso é racismo recreativo. Isso é não sei do quê. Mas se você pegar os nossos que vieram antes, eles falavam dessas coisas. Eles só não disseram, é isso. A própria Davis escreveu o livro inteiro, ela não citou uma vez interseccionalidade. Né? Ela não cita uma só vez interseccionalidade. Aí você vai ver que outras pessoas pegam o livro dela e já começa, tipo, entender, isso aqui que ela tá falando é o que a Kimberly Crenshaw vai te chamar de interseccionalidade. Então teve uma outra mulher preta muito boa que estudou esse rolê que a Davis está comentando aqui no livro o tempo inteiro das lutas antirracistas e chamou isso de interseccionalidade. Então você vê, se não tem as figuras de intelectuais negros, a gente vai se referenciar em quem? Eu sou muito defensora da universidade, gente. Então, movimento anti-universidade, não me convide, não vou comparecer, não vou conversar. Não. E é muito forte, inclusive em grupos dentro da universidade. Galera que não quer mais a universidade. A gente tem que cuidar muito, né? Muito, porque os acessos já são tão escassos para nós. A gente ainda vai abrir mão desses aí. Eu não acho que é estratégico. Muito obrigada pela resposta. E sobre o primeiro ponto, sim, eu concordo contigo, eu acho que eu fui mal interpretada. Na verdade, não é que eu não acho que o trabalhador está olhando só para um lado ou que ele não deveria olhar para a dependência financeira. Eu acho que é como que está começando a ficar deturpado, principalmente com rede social, assim, a pessoa está totalmente alienada, ela não consegue ver a sua própria realidade, e eu concordo super contigo, de verdade. E sobre o segundo ponto, né, eu fiquei pensando isso em vários amigos meus que nem chegaram na universidade justamente por isso, nem porque não iam conseguir se manter financeiramente ou coisa parecida, e sim porque eles simplesmente não passaram numa prova do Enem, por exemplo. Que cada vez mais, né, tá, como tu mandou hoje para mim, né, não aceitaram a isenção, quando aceitaram, não divulgaram, então essas pessoas vão continuar sem fazer o Enem, vão perder um ano da vida delas, né, e quando fazem, como foi meu caso, por exemplo, tiram notas baixíssimas. Eu não passaria aqui na minha cidade. Eu não conseguiria. E eu ia trabalhar, porque eu não ia ter outra opção. Eu estava visando isso já. Então, foi assim, um milagre realmente conseguir estar aqui hoje. É por isso também que eu continuo valorizando a universidade, porque eu sei que sem a universidade não ia ter como para mim, e nem para os meus pais. Então, os 2 pontos eu concordo de verdade. Se tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone, mas se não tiver, gente, eu vou mandar aqui o formulário de doação do livro. A gente já conseguiu atender 6 pessoas, que eu saiba, a gente já conseguiu entregar 2 ou 3 livros dessas 6, mas a gente já entrou em contato com todas. Está aberto ainda para as pessoas pretas e ou de baixa renda.
E assim, não está participando daqui, mas gosta da Ângela, pode mandar para eles que a gente entra em contato. O formulário de presença também está no chat e as inscrições já estão abertas para o clube. Muito obrigada, Delza, pela tua presença, obrigada pela presença de todos, gente. Eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas é ótimo conversar e falar sobre a Ângela sempre. Muito obrigada mesmo, viu? Aí vocês não esqueçam de abrir a câmera aí pra gente fazer um print. A Cláudia aí já aparece aí com a metade do cabelo. E eu vou tirar uma foto, porque o computador tá complicado. Eu quero agradecer a presença das novas pessoas que estão vindo aí, né? O convite da Cláudia. Pede pra galera se inscrever, viu, galera? Se inscrevam no clube para vocês receberem certificado no final. E mesmo morando no Rio de Janeiro, eu vou tentar passar o link do formulário de inscrição para você, Cláudia. E aí eu acho que fica mais fácil do que deixar só lá na bio do Instagram, ficar mais acessível para todo mundo. Tirar uma foto, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Delza. Beijo. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Gabi, vou ficar contigo no final. Não esquece de desligar a gravação. Vou interromper aqui.